Olá, eu sou a Tainá Maria e eu vim dar uma oficina para vocês, que na verdade é uma contrapartida de um projeto que foi realizado através do incentivo de uma lei municipal de Uberlândia. Essa lei se chama PMIC, é uma lei de incentivo à cultura. E aí esse projeto foi a criação de um espetáculo, e o espetáculo se chama Um Só Peixe, Um Homem Só. Ele ainda está disponível no YouTube, e o link eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, para quem quiser assistir o espetáculo. Então, como contrapartida desse projeto, a gente vai dar essa oficina, eu e o meu parceiro de cena, Rafael. Oi pessoal, eu sou Rafael, eu sou ator do espetáculo Um Só Peixe, Um Homem Só, e junto com a Tainá, eu vou ministrar essa oficina online de contação de histórias, onde a gente vai fazer alguns exercícios para sensibilizar na hora de contar uma história, aprender alguns recursos, e muitos deles a gente utiliza no nosso espetáculo. Nós iríamos dar a oficina para os professores da Escola Municipal Afrânio Rodrigues da Cunha e também para jovens e adultos acima de 16 anos nos CELS Shopping Park e Campo Alegre. Mas por conta da pandemia não foi possível realizar a oficina de forma presencial, então a gente pediu uma alteração para fazer ela de forma online. Por conta disso, muitos dos exercícios propostos inicialmente para a oficina eram para ser realizados em grupos, com outras pessoas, mas por precisar ser online a oficina, a gente fez algumas alterações, algumas mudanças nos exercícios. Em algum exercício, a gente vai pedir também para vocês chamarem outras pessoas para realizar o exercício com vocês. Quem fizer a oficina também vai poder ter acesso a certificado. Mas para conseguir o certificado, a gente vai disponibilizar um formulário do Google. O link vai estar aqui também no vídeo, anexado no vídeo. E aí nesse formulário vai ter algumas questões sobre os exercícios. E aí quem preencher esse formulário vai ter direito ao certificado. Bom, nossa oficina se chama Oficina de Contar. A gente está propondo exercícios teatrais, para que professores e outras pessoas que têm interesse nessa parte, nessa área de contação, possam usar esses exercícios para praticar a contação de história e melhorar, deixar a contação de história, o contar as histórias mais interessante. Esse primeiro exercício é bem simples. Eu vou pedir para vocês escolherem um objeto que remeta a alguma história de vida de vocês. Alguma história que vocês passaram na infância, ou até ontem, como vocês acordaram hoje. Qualquer história de vida de vocês. Escolhe essa breve história que tenha relação com esse objeto e conta essa história usando esse objeto. E aí, no formulário, vocês vão escrever essa história pra gente. Uma breve história, tá bom? Pode ser uma história que foi muito importante para vocês, ou uma coisa simples, como eu já falei, como foi que você acordou hoje, que você fez. Bom, eu escolhi esse perfume para contar a minha história, porque eu lembrei que quando eu era nenê, eu e minha mãe a gente foi em Uberaba passear. Lá é a primeira cidade aqui perto, a cidade mais próxima aqui da onde tem shopping. Aí a gente foi no shopping, foi passear, e aí a gente passou numa farmácia para comprar algumas coisas, né? E tinha uma prateleira de perfume lá de neném. Aí minha mãe ia comprar um para mim, que eu era neném, só que eu queria o mais alto, porque eu sempre fui muito exagerado, né? E aí eu queria o que tava lá em cima e minha mãe me levantou para pegar. E a hora que eu fui pegar o perfume, a prateleira veio pro chão, caiu,
que derramou tudo, que fez, mas fez um piseiro. E aí começou a tocar o alarme da loja. Aí eu lembro da minha mãe conversando com a moça, a história me dá meio que um branco, e eu lembro da gente saindo correndo da farmácia. Uma coisa muito importante que a gente sempre faz antes de fazer uma apresentação de espetáculo, antes de um ensaio, e enfim, de tudo, então que também serve muito para contação de histórias, é alongamento, é se alongar. É alongar o corpo, alongar a voz, porque dessa forma a gente consegue se expressar melhor no momento de fazer a contação de história. Bom, pessoal, agora a gente vai com a ponta dos dedos massagear o rosto, dando leves batidinhas. O pescoço, vamos lá para o cabelo, com leves batidinhas nas pontas dos dedos. É leve, mas tem uma energia. E a gente vai lá para o pescoço, para os ombros. Agora, com a palma das mãos, a gente vai massagear o corpo todo. Os braços. É uma forma de acordar o corpo. Vamos lá. O corpo todo, as pernas, não vai dar para ver, mas as pernas também. Agora, a gente vai fazer uns exercícios com a boca. Vamos fazer assim, ó. Depois. Um outro exercício muito bom para alongar é simplesmente espreguiçar. Espreguiçar e bocejar. Isso é uma coisa que a gente geralmente costuma fazer quando a gente acorda, porque o nosso corpo já tem a inteligência de fazer essa movimentação, de ir acordando de forma lenta, devagar, de assim como no expandir, lubrificando todo o corpo, preparando o corpo para fazer as movimentações necessárias do dia. E espreguiçar é para acordar o corpo, acordar a voz, né? Com bocejo. Um outro elemento que é super interessante para incluir numa contação de histórias, ou uma apresentação de espetáculo, enfim, qualquer tipo de apresentação em que você conta alguma história, são elementos musicais, ou instrumentos, ou alguma música, que vai fazer com que a sua contação fique mais interessante, ou que tenha um momento de distração, ou até alguma música, algum instrumento que faça com que a pessoa que está assistindo tenha um nível maior de imaginação sobre o que você está contando. E aí, para exemplificar esse acrescentar uma musicalidade na contação de história, a gente vai colocar um trecho do nosso espetáculo, Um Só Peixe, Um Homem Só, em que a gente inicia o espetáculo cantando uma música. O nosso espetáculo, como o Rafael já disse, fala muito, é muito uma narrativa, uma contação de histórias, que tem tudo a ver com essa nossa oficina. Num toque melado do rio eu trouxe o balanço da rede. Num toque melado do rio eu trouxe o balanço da rede. Anoitece, envieste, o povo vive pelo rio. Anoitece, envieste, o povo vive pelo rio. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um exercício para a gente perceber o quantos detalhes a gente visualiza quando escuta uma história. Eu e a Tainá vamos fazer o exercício, vamos escutar uma pequena história e a gente convida você a escutar essa história de olhos fechados para fazer o exercício com a gente. O dia amanheceu na roça. Era uma casinha pequenina que tinha beleza na simplicidade. Uma porta, duas janelas. A menina abre a porta e numa correria
vai pegar o balde para tirar leite da vaca Juju. No caminho, ela avista uma bela flor. Olha, admira e depois volta a correr. Ao chegar perto da vaquinha, ela diz: Bom dia, Juju! Mu! E assim começa mais um dia na roça. Então, eu vou perguntar alguns detalhes sobre a história. Alguns detalhes que não estavam na história, mas que provavelmente você criou fazendo o exercício, você imaginou eles. Os detalhes são: qual era a cor da casinha? As portas, a janela, a cor da casa. Que cor era essa casinha? Outro detalhe que eu também quero saber de você é que roupa a menina estava usando. E também qual era a cor do balde que ela pega para pegar o leite da vaquinha. No caminho ela encontra uma flor. Como era essa flor? E a vaquinha Juju? Como era? Era de qual cor? Qual tamanho? Como ela era? Pra mim, a cor da casinha era uma casinha assim que parecia um chalé e era madeira mesmo, feita de madeira, marrom. A cor da roupa e o jeito que era a roupa, eu imaginei que ela tava assim com 2 coquinhos, assim, 2 rabinhos com lacinho azul, com uma blusa branca comprida e um macacão amarelo. O balde, eu vi o balde azul, a cor do balde é azul. E qual que era o outro? A vaca, não, a flor, né? A flor que ela viu. Pra mim, eu imaginei assim, várias flores vermelhas e uma flor amarela no meio, combinando com o macacão dela. E a vaca, bem imagem, pra mim assim, é bem cor de vaca mesmo. É branca, cheia de pinta preta. A forma que eu imaginei a história, os detalhes, a casinha era branca, as janelas e a porta era azul, um azul bem escuro. E a menina, quando sai da casa, eu imaginei ela com um vestido vermelho, que vai até o joelho, tem a saia bem rodadinha. O balde, eu vi um balde cinza com a alça azul, um balde grande. E aí no caminho, quando ela encontra a flor, eu vi uma flor fechadinha ainda, uma flor que não se abriu. E ela é de um rosa bem forte, um rosa bem chamativo. E a vaquinha Juju, eu imaginei ela pequena, não muito grande, e branca, com manchas da cor marrom. Nosso próximo exercício é o exercício de trocar ou não histórias. O exercício funciona assim, em duplas, então você vai chamar alguém para fazer o exercício com você. Vocês vão contar uma história que já aconteceu na vida de vocês, um para o outro. E aí, depois de cada um contar a sua história, vocês vão decidir se vocês vão trocar ou não de história para compartilhar com o público ou com uma terceira pessoa no exercício, ok? Então é assim, vocês vão contar a história um para o outro e vão decidir se vai trocar ou não a história. E aí o público ou essa terceira pessoa vai ter que descobrir se vocês trocaram ou não de histórias. E aí, para exemplificar esse exercício, eu e o Rafa vamos contar uma história para vocês e vocês vão ter que pensar e tentar adivinhar se a gente trocou ou não de histórias, tá bom? Bom, quando eu era pequena, eu fui no mercado comprar pão com minha mãe. E aí, quando eu tava chegando perto do mercado, eu achei uma carteira na calçada. Aí eu peguei a carteira e pensei assim, vou abrir e olhar, porque às vezes tem um documento de alguém e eu sei quem que é. Mas aí não sabia de quem que era e tava cheio de dinheiro a carteira. Aí eu pensei assim, vou entrar no mercado, né, deixar com alguém, que de certo foi alguém que veio no mercado. Aí eu fui falar com a moça que tava trabalhando, ela chamou a chefe dela, né, a dona, e veio a dona e a filha que vive lá no mercado também. Aí eu entreguei, né, a carteira pra chefe, e aí falei, né, às vezes vem alguém aqui perguntar, né,
prefiro deixar com vocês, que é mais fácil, se alguém vier saber da carteira. Aí, direto eu ia lá no mercado pra perguntar se a pessoa já tinha achado ou não, né? E aí, cada uma respondia uma coisa diferente. A moça que trabalhava lá falava que tinha sido um homem que foi lá buscar a carteira e que agradeceu muito, que precisava muito daquele dinheiro. Aí a dona do mercado falava que tinha sido uma mulher que foi lá buscar a carteira. E a filha falava que tinha sido uma mãe e uma filhinha lá buscar a carteira, que a mãe falou que tinha ido comprar leite e perdeu a carteira lá no chão. Aí, fim da história, elas provavelmente devem ter pegado o dinheiro da carteira e jogou a carteira fora, porque elas contam tudo história diferente. Quando eu era mais novo, um dia eu inventei de sair para andar de bicicleta. Eu nunca soube andar muito bem de bicicleta, não levo jeito, mas aí nesse dia eu resolvi dar uma volta. E aí eu olhei aqui pro rumo de casa e tinha uma freira aqui. Eu conhecia ela, eu gostava muito dela. Ela sempre vinha aqui em casa conversar comigo, com a minha mãe. E aí nesse dia, a hora que eu olhei, ela tava aqui, né? E aí eu acelerei a bicicleta para vir conversar com ela. Aqui em casa tinha um monte de pedra brita, bem na frente, bem na calçada. E aí, a hora que eu fui chegando, a hora que eu subi na calçada, eu derrapei a bicicleta, mas eu levei um tombo nessas pedras. E aí, eu ralei os 2 joelhos, fiquei morrendo de vergonha dela. E minha história é essa. E aí, pessoal, o que vocês acharam? A gente trocou ou não trocou de história? A gente trocou de história. Eu e Rafa achou mais interessante trocar para ver como que cada um ia contar a história de forma assim, que fazer que essa história seja nossa, assim, imaginar detalhes para contar e aí vocês acharem que essa história era realmente nossa, mas a gente trocou de história. Nós vamos fazer um exercício de observar uma imagem. E enquanto a gente observa, a gente vai imaginar que história essa imagem nos conta. É o que está acontecendo nela. Não tem certo e errado. É a nossa imaginação que vai criar uma história naquela imagem. Eu e a Tainá vamos fazer o exercício e nós convidamos você também a observar a imagem durante o tempo que a gente vai deixar ela e criar a sua história do que a imagem te conta. Era uma vez um planeta onde não existiam flores, não existiam cores nas plantas da natureza. Eram apenas árvores gigantescas com folhas verdes. Mas aí apareceu um bichinho assim, pequenininho. E esse bichinho começou a era das flores. Era um bichinho que parecia uma vespa numa versão menor. E ele se chamava abelha. A abelha passou a colonizar. A abelha passou a colonizar quilômetros e quilômetros do planeta Terra, distribuindo pólen de diversas flores. Assim, o planeta passou a ficar todo colorido, com flores rosa, amarelo, verde, azul. A coisa mais linda desse mundo. Então, por conta dessas flores, surgiu um outro bichinho. Um bichinho assim, forte, com músculos resistentes, capazes de bater as asas muitas e muitas vezes. Esse bicho se chamava beija-flor. As flores mereciam muito mais do que serem apenas colonizadas. Elas poderiam ser beijadas. E assim surgiu o beija-flor, um passarinho muito, muito lindo, que é capaz de beijar as flores com sua gigante língua.
seres humanos passaram a admirar muito esse pássaro, que é muito bonito e fica parado por muito tempo no ar. Eu escolhi a imagem do beija-flor para contar essa história, mas eu fiz de forma improvisada. E aí vocês podem desenvolver com o tempo alguns objetos para usar na contação dessa história, um figurino, uma maquiagem, pensar no cenário onde vocês vão contar essa história, porque fica bem mais interessante. Mas também é muito legal exercitar esse jeito de pegar uma imagem e improvisar uma história a partir dessa imagem, que seria fazer de forma espontânea uma história que vai sair da sua cabeça. Naquele dia, o sol estava em casa e ele se olhava no grande espelho d'água e se perguntava: Nossa, como eu estou agitado hoje! Mas na verdade, ele estava lá atrás, na sua casa, bem quieto e parado no céu. Quem estava agitado era o grande espelho d'água